expediente, vereador Pedro Rodrigues. Declaração do líder da bancada do PSB. Prejudicado. Próximo inscrito, vereadora Rose Frigieri, da tribuna. Bom dia a quem nos acompanha. Eu preparei um grande expediente, mas as coisas são tão dinâmicas que eu vou falar 2 assuntos antes. Se possível, eu falarei do outro tema. Mas eu quero primeiro ressaltar, inclusive tem um morador lá da comunidade, aqui o Moita, e quero comentar que ontem à tarde, pena que o vereador Jack não está presente, mas nós estivemos lá no quartel, no Corpo de Bombeiros Central, na Moreira César, estava de vereadores ao Jack, o vereador Jack, vereador D'Ambrosio e eu, e o vereador Jack está puxando esta luta, junto com mais algumas pessoas da comissão, lá para a criação de um quartel de bombeiros lá na Zona Sul. E ontem nós fomos ver todo o estudo técnico que foi feito pelo quartel, né, pelos bombeiros, e eu não vou ter tempo para colocar aqui, porque eu não preparei para isso, e com certeza terá uma frente parlamentar em defesa disso. O vereador D'Ambrosio, ele é expert nisso, porque ele liderou muito a luta para o quartel lá na Zona Norte, e foi nos mostrado mapas e uma série de coisas, inclusive de que a região sul, que é cerca de 80, 90 mil habitantes, é a única região da cidade desprovida de um quartel de bombeiros. A gente sabe que tem aquele ali no aeroporto, que é uma obrigação da ANAC, é obrigatório ter lá, mas o que foi nos dito é que os bombeiros estão quebrando um galho, vamos dizer assim, porque aquilo poderia ser feito através de brigadistas, através de outras formas de ter alguém lá que não precisaria ter 12 efetivos, sendo que Caxias tem 48, e aquele caminhão só lá na frente do aeroporto. Poderia ser feito de outras maneiras e esses efetivos ficar liberado para um quartel que atinja toda a população, até porque as situações que ocorrem no aeroporto, elas são mínimas. Elas são, acho que foi dito 30, 40 por ano, se eu não me engano, e mais pessoas que passam mal, algumas situações assim bem específicas que não precisaria ser bombeiro de carreira. Então, isso é uma luta, né, que essa comissão liderada pelo vereador Jack vai levar, mas também outras questões que a gente viu ali, e eu quis falar sobre isso agora, em função de um incêndio que aconteceu ontem à noite, coincidentemente, naquela região. Foi um incêndio que queimou, destruiu 5 casas, cerca de 20 pessoas atingidas, crianças, pessoas, de líder, presidente. Pessoas em situação muito grave lá, e isso veio ao encontro, então, de todo aquele debate que a gente tinha feito pela parte da tarde. E eu quero dizer assim... uma parte, quando possível. O município vai ter que, agora, com certeza, o secretário de Habitação estava lá também, chegou ali, porque o incêndio durou cerca de mais de 3 horas para solucionar tudo, inclusive... Quero parabenizar que os bombeiros estavam fazendo rodízios de caminhão, porque tinha que sair de ré. É um lugar de difícil acesso, era num beco, e isso é muito comum em várias regiões da cidade, e ali específico. Então, vereador Jack, eu estava comentando isso, que é uma parte no meu grande expediente em função do que aconteceu, e o senhor não estava aqui presente, mas acredito que essa frente que o senhor vai apresentar aqui, nós precisamos de todos os vereadores e vereadoras, independente da questão política, para atender aquela área da cidade. E é grave, é sério, nós precisamos da ajuda. Parte depois, por gentileza. Só parte, primeiro para o vereador D'Ambrosio, que havia pedido.
Minha solidariedade aos moradores do Burguinho. Eu acompanhei, muitos me mandaram também vídeos. Eu quero parabenizar a iniciativa do nosso colega Jack. Nós sabemos o quanto foi a luta aqui para a reabertura do quartel da Zona Norte. A região sul pede socorro, né? E a região norte também. São as regiões de maior índice de incêndio. Bom, eu quero dizer o seguinte, se tem 400 que estão se formando, Caxias não pode abrir mão de 70 novos soldados. E essa casa tem que organizar audiência pública, essa casa tem que visitar o governador, tem que visitar o secretário de Segurança do Estado, e nós precisamos intensificar, porque a região sul, por exemplo, cortam a BR. A região sul não pode continuar aguardando, tem que alugar um pavilhão e de imediato colocar o quartel dos bombeiros da região sul. Então, estamos juntos nessa briga, mas que os 400 soldados que estarão entrando no estado, pelo menos uns 70 vêm para Caxias. Estamos juntos, parabéns pela reunião de ontem lá no quartel dos bombeiros. E, infelizmente, o que falamos lá... Aconteceu de noite. Infelizmente, o que falamos lá, que se pegasse fogo numa casa ia pegar fogo em 5, aconteceu durante a noite. Obrigado. Vereador Jack. Obrigado, vereadora. Quero primeiro aqui agradecer a senhora por, desde o início, que a gente convocou as reuniões, a senhora foi a primeira a estar lá com a gente, dedicando todo o seu tempo ali para a gente levar esse quartel dos bombeiros para a Zona Sul. Agradecer o vereador Zé D'Ambrosio, que eu convidei pela experiência que ele tem para ajudar nós nessa caminhada aí, vereador Caleb também, enfim, essa é uma luta de todos, vereador Cris, eu conversava com o senhor esses dias, o senhor com a experiência que tem, pode somar a gente para ajudar, todos os vereadores têm que estar juntos nessa caminhada, porque é muito importante, que nem como o Zé D'Ambrosio falou, a região sul pede socorro, a gente vive uma situação muito difícil e o que aconteceu essa noite foi uma prova de que a gente está mais do que certo. É uma demanda antiga da população, a reivindicação que o povo está pedindo socorro mesmo. A gente precisa se unir para trazer esse quartel dos bombeiros. E, na verdade, são 700 novos soldados, são 400 efetivos e mais 300 que são contratos temporários. Então, a gente tem que trazer... No mínimo, 70 ainda é pouco para Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Sim, nós temos 40 e poucos, sendo que 12 ficam lá no aeroporto, né? E isso é muito complicado. Eles apresentaram os dados, se eu não me engano, 3.700 ocorrências. Claro que não é só de incêndio, os bombeiros fazem muito além disso. Só nessa região sul no ano passado. E ontem lá, na hora do incêndio, enfim, as pessoas, gente falando em se mudar, porque não tem mais condições. Vereador Jack, eu agradeço também a nossa parceria, por o senhor puxar essa luta, porque no final do ano passado também deu vários incêndios ali, quando faleceu uma moça, uma pessoa ali também, naquela região, a gente acompanhou muito e já tinha essa necessidade. E está tendo um abaixo-assinado na região, a comunidade toda, eu tenho certeza, ontem a reunião não foi só com vereadores lá, tinha várias lideranças, né? E aqui, o outro dia também, a comunidade toda está inserida, vários presidentes de bairros estão nessa luta, né? Então, eu tenho certeza que com o apoio dessa casa e com isso, que aos próximos passos, parece até que já tem uma reunião marcada para a próxima semana no governo do Estado, que bom que o secretário de Segurança nos receba, porque... A PEN estava pedindo essa reunião, uma reunião, outra, desde o início do ano passado até hoje, não fomos recebidos. Então, tomara que nos receba para essa, mas eu acho que é uma luta de toda a sociedade. Sua parte, vereador Caleb. Lhe parabenizar, vereadora Rose, já agradecendo também o colega Jack, que tem trazido essa pauta tão importante. Semana passada eu recebi o tenente-coronel Batista aqui no meu gabinete, que trouxe esses números preocupantes e eu já apresentei uma possível solução. São 56 bombeiros, vereador D'Ambrosio, que estão hoje para o operacional, né? Todo o efetivo de Caxias são 56. Destes, 12 precisam ficar permanentemente em regime de turnos ali no aeroporto, né? 4 por turno. Só que esses podem muito bem ser substituídos por bombeiros com especialidade em aeródromo,
como é o caso do aeroporto de Pelotas e o aeroporto de Passo Fundo. Já disse isso aqui na tribuna, já encaminhei o ofício ao município para que nós possamos estudar essa possibilidade, para que o bombeiro militar possa cuidar dessas formas. E pleitear esse chamamento de 70. Aqui na foto estou vendo o presidente de diversos bairros que estão ali, meu assessor esteve presente na reunião, e, como a senhora bem falou, o que foi colocado às 2 da tarde na reunião, aconteceu no final da tarde ali no nosso bairro. Então a gente tem que lutar pela nossa região sul da nossa cidade. Parabéns pela sua luta. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Bom, então, acho que esse é um assunto diretamente à comunidade, à cidade. É outra questão que eu vou colocar também. Eu ia fazer uma prestação de contas da minha viagem para Brasília, para um congresso, para a Conferência das Cidades, mas eu vou falar apenas de um tema desses, porque não vai dar tempo, talvez, de falar tudo, então eu peço para segurar um pouquinho os slides, que é o seguinte: ontem eu participei da reunião do Conselho Municipal de Saúde, e uma das coisas que nós levamos para Brasília é uma emenda que eu consegui com a deputada Denise, já está na conta do município, de R$700 mil para as práticas integrativas e complementares da saúde. Só que na reunião do conselho de ontem, eu fiquei muito preocupada com uma resposta a uma pergunta do secretário Mário Tadeucci, que é o secretário adjunto, a uma pergunta que falaram sobre a UPA Zona Sul. Preciso de uma água. Sim, porque essa UPA foi dito lá na campanha do prefeito, uma construção de uma UPA na Zona Sul. E quando teve o debate da policlínica, o prefeito reafirmou que eram duas coisas diferentes. Só que, no entanto, ontem o secretário falou que uma coisa substitui a outra. E nunca isso foi nos dito. Então, eu vou deixar que essa fala é muito complicado e nós vamos atrás desse debate. Obrigada. Obrigado.